vamos começar falando, pessoal, sobre como não formar preço de venda, ok? Então, imagine o seguinte, que nós temos um preço de venda de qualquer objeto, pode ser deste livro aqui. Esse preço de venda, ele é composto de custo e de margem. Simples assim, ok? O que seria o custo nesse caso? Seria o custo direto deste livro. O que seria o custo direto? Papel, impressão, embalagem, eventualmente a embalagem de um pallet que compõe, ou seja, tudo que está diretamente relacionado com o produto. O preço é R$50, o custo é R$5, então nós temos 45. Maravilha? O que são esses 45? Obviamente é a margem. Essa margem não é lucro, ela é chamada de margem de contribuição, ok? E nós vamos explorar tudo isso ao longo dessa aula. Preço de venda, custo e margem. Como não calcular margem de lucro, ok? Nós temos um preço de venda que é igual a um custo e nós simplesmente adicionamos 25%. Então, eu compro esse livro por R$10 e eu vou adicionar 25%. Então, se eu adicionar 25% sobre o preço, eu vou ter, eu usei o exemplo aqui de R$375 multiplicado por 1,25, ou seja, estou adicionando 25% sobre um custo e nós teremos um preço de venda de R$468,75. Esse seria o nosso preço de venda. Nós poderíamos arredondar para 469 ou para qualquer número parecido com esse. Mas esse seria o nosso preço de venda. E muitas pessoas acham que, ao fazer essa conta, tem uma margem de 25%. Por isso que eu coloquei entre aspas, a suposta margem de 25%. Vamos fazer a conta agora de trás para frente? Vamos ver se realmente nós estamos lucrando, nós estamos gerando, nem lucrando, lucrando é a palavra errada. Nós estamos gerando uma margem de 25%? Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta com a real margem de lucro. A fórmula para calcular a margem de lucro é essa daqui que está aqui, que é o preço de venda menos o custo. Então, primeiro eu preciso fazer essa conta. Preço de venda menos custo. Depois que eu fiz essa conta, eu pego esse resultado que está entre parênteses e divido pelo preço de venda. Então, qual que é o nosso preço de venda? R$468,75. Qual que é o nosso custo? R$375, ok? Então, se eu fizer essa conta, eu vou ter R$93,75 dividido por R$468,75. Se eu fizer essa conta, olha quanto é que vai dar a margem. Vai dar 20%. Você pode fazer aí no seu celular, no seu Excel, aí do outro lado da tela, vai dar 20%. Ou seja, vai dar, na verdade, 0,2, que é igual a 20% no formato decimal. Então, você percebe que quando você adiciona 25% sobre um custo, você não gera uma margem de 25%, você gera uma margem menor. E muita gente erra nisso. Eu já tive clientes que trabalharam anos e anos fazendo exatamente essa conta. No final do mês não sobrava dinheiro, ninguém entendia o porquê, achava que algum funcionário estava roubando, achava que estava pagando muito imposto, achava que o fornecedor mandou o produto errado, achava que algum cliente estava roubando porque simplesmente não fazia sentido desaparecer 5% de margem. Utilizando esse exemplo, por que esse resultado não aparecia? E não aparecia porque o cliente achava, o empreendedor achava que estava gerando 25% de margem, quando, na verdade, ele estava gerando apenas 20%. Então, pessoal, como não formar preço de venda? Eu quero resumir aqui em uma única frase, ok? Adicionar uma porcentagem sobre um custo não significa que você está lucrando esta porcentagem. Se, para muitos empreendedores, se você sair dessa aula com essa frase, já valeu a noite aqui, ok? Eu já consegui passar uma mensagem importantíssima que vai ajudar vocês a tomarem decisões mais inteligentes e lucrarem mais, ok? Vamos entender alguns conceitos, ok? Muita gente confunde formação de preço com margem de lucro, com markup, com método de custeio. Muita gente confunde essas coisas. Eu vou deixar super claro agora qual é a diferença das duas. Primeiro ponto, formação de preços. O próprio nome sugere, eu vou formar um preço. Ou seja, quando nós estamos formando preço, nós estamos transformando um custo em preço de venda e nós estamos tentando prever qual será o resultado gerado por determinado preço de venda. Ou seja, eu não quero simplesmente comprar um livro para a minha livraria, adicionar qualquer porcentagem em cima. Isso, na verdade, não me ajuda. Renan, eu coloco 25% ou 30%. Eu não sei. O importante é nós entendermos como a margem aplicada em determinado produto vai gerar lucro para você. Ou seja, formar preço é a ponta do iceberg, é um pedacinho do processo. Depois que nós fizermos isso, nós temos que
tentar prever como isso gera lucro para você. Então, são duas etapas e muita gente se perde nisso. Confunde resultado, confunde orçamento, confunde essa previsão com formação de preço, com margem de lucro. Aqui a gente está tentando separar e deixando bem claro qual é o passo a passo, ok? Então, formação de preço é isso. Transformar custo em preço de venda e, o mais importante, prever como essa margem gerada vai gerar resultado para você. Então, isso é formação de preço. Agora, o que é margem de lucro? O que é o cálculo da margem de lucro? O cálculo da margem de lucro é o seguinte: eu estou vendendo esse livro por R$50, o custo dele é R$10, qual é a minha margem? Qual é a minha margem de contribuição? Qual é a minha margem de lucro? Qual é o lucro bruto que esse produto gera? Então, isso é o cálculo da margem. Em outras palavras, quando nós estamos calculando a margem de lucro, nós estamos tentando entender qual é a margem gerada por determinado preço de venda e determinado custo. Então, pessoal, é duas coisas separadas. Margem de lucro, nós temos custo e nós temos preço de venda e nós queremos entender o quanto sobra em porcentagem desses dois números, ok? Quando nós estamos tentando formar preço, nós estamos transformando custo em preço de venda e nós estamos tentando entender como essa margem gerada vai gerar resultado para você. Então, entendido essas coisas, entendido esses dois itens... Ah, e tem mais uma coisa que é importante, né? Por que margem de lucro? Por que formação de preço? Por que essas duas coisas? Porque imagina o seguinte, que você está trabalhando, você conhece os custos e você conhece o quanto você pode cobrar por um determinado serviço ou por um determinado produto. Então, por exemplo, para uma pizzaria, talvez seja interessante ter um preço de R$ 49,90 ou de R$ 99,90 ou com qualquer número de referência, ok? Qualquer número de teto. Então, se eu conheço os meus custos e se eu conheço o meu preço de referência, eu quero entender o quanto está sobrando, margem de lucro, ok? Se eu tenho um supermercado e o preço da carne sobe ou desce todos os dias, eu preciso trabalhar com formação do preço. Ou seja, eu preciso repassar esse custo, esse aumento de custos para o meu cliente e eu preciso trabalhar muito mais com formação de preço. Então, dependendo da sua empresa, dependendo da sua indústria, você vai utilizar mais A ou mais B. Então, pessoal, entendido esses dois pontos? Agora é o seguinte, pessoal. Eu acabei de mostrar para vocês a maneira certa e a maneira errada, ok? A suposta margem de lucro. Agora vamos entender o seguinte, olha só. Se a gente pegar um custo de um livro de R$10, adicionarmos 25, nós vamos ter um preço de R$12,50. Agora, como é que seria a maneira certa? Lembrando que a gente está tratando de formação de preço, a gente quer transformar um custo em preço de venda. Para gerarmos uma margem de contribuição de 25%, nós temos que fazer a seguinte conta. O nosso custo de R$10 dividido, ok? Por 1 menos 0,25. Muita calma nessa hora. É o seguinte, 1 é da fórmula, ok? Menos 0,25. O 0,25 é a nossa margem de contribuição em formato decimal, ok? Se você subtrair 0,25 de 1, você vai ter 0,75, ok? Se você pegar R$10 e dividir por 0,75, você vai formar um preço de venda de R$ 13,75. Então, nota a diferença entre esses dois preços. Quando nós adicionamos uma porcentagem, nós temos 12,50. Quando nós fizemos da maneira correta a formação do preço utilizando uma fórmula, nós chegamos em 13,33. Uma diferença de 83 centavos, ok? Agora, pensa em produtos com custos mais altos. Pense em milhares de produtos por mês. Você vai ver o tamanho do rombo que pode haver em uma empresa se você formar o preço errado. A fórmula é sempre a mesma para formar preço, ok? Em um primeiro passo, custo. Tudo que for custo ou tudo que estiver em reais tem que ir aqui dentro desses primeiros parênteses, ok? Então, se você tiver o livro, R$10, mais embalagem, mais frete, desde que seja em reais, mais, enfim, tudo o que for em reais. Você pode somar tudo e colocar dentro desses primeiros parênteses, ok? Então, você vai somando 10 mais R$1, mais 50 centavos, mais 20 centavos, mais 15. Somou tudo isso, você pode deixar aqui na fórmula, ok? Então, vamos supor que dê R$10. Agora, o próximo item é que você precisa dividir por 1 menos, isso sempre é da fórmula, e eu já vou explicar de onde saiu esse 1 menos, ok? Como é que surgiu isso? Pela margem de contribuição. Se você quiser ganhar 25%, gerar 25% de margem, você vai precisar de 1 menos 0,25. Porém, tem uma coisa que é importante aqui. Alguns gastos
são em porcentagem. Então, por exemplo, imposto, digamos, Simples Nacional, porcentagem. Você deve incluir exatamente aqui dentro. Você deve somar os impostos com a margem de contribuição, por exemplo. Taxa de meio de pagamento, maquininha do cartão. Exatamente aqui que vai também, porque é uma porcentagem. Eventualmente, custo de antecipação ou custos financeiros, porcentagem, adiciona aqui. Então, tudo que for porcentagem, você vai somar primeiro e vai trazer esse número somado aqui para a fórmula e vai subtrair por menos 1. Vai subtrair menos 1, 1 menos esse número que você encontrou. Depois que você fizer isso, você divide esse custo por esse número que você encontrou e você vai encontrar um preço de venda. Esse preço vai garantir que você vai cobrir o custo, ou todos os custos que você colocou aqui, e vai garantir que você gere a margem de contribuição, pague a taxa de cartão, enfim, pague tudo que tiver que pagar, ok? Agora, a pergunta muito comum quando eu faço essa explicação é a seguinte: Renan, da onde é que saiu esse 1 menos? Por que isso aqui existe? Como é que funciona isso? Bom, lembra da regra de 3, lá acho que foi quarta série? Bom, olha só, o que a gente está tentando encontrar aqui? A gente está tentando encontrar um preço de venda, ok? A gente não conhece esse número, a gente conhece dois, a gente conhece custo e margem. E a gente quer encontrar um preço de venda que seja suficiente para cobrir esse custo e gerar essa margem. Então, como é que a gente encontra esse número? Dessa maneira, utilizando uma regra de 3. Então, por exemplo, o nosso preço de venda é o que compõe o nosso faturamento, é a nossa referência. Nós não conhecemos esse número. Então, eu vou dizer que X é igual a 100%. Agora, o que a gente conhece? A gente conhece os R$10, que é o nosso custo. Quanto que é o nosso custo? É igual a 75%. Renan, de onde é que saiu 75%? Eu vou explicar. Se eu quero ter 25% de margem de contribuição, a diferença é 75%. Ou seja, o meu custo precisa ser 75% do preço de venda. Se você descobrir um número, seja ele qual for, você sabe que uma parte é margem e a outra parte é custo. Se a margem é 25%, o custo tem que ser 75%. Porque quando a gente soma 25 mais 75, nós temos 100%. E 100% é igual ao nosso preço de venda. Só que a gente não sabe qual é o preço de venda. Então, eu coloquei aqui, ó, X é igual a 100%. R$10 é igual a 75%. R$10 é igual a 75%. E aí, lembra como é que faz a regra de 3? Nós fizemos essa multiplicação cruzada. Então, nós multiplicamos 75 por X e nós multiplicamos 10 por 100%. Se você fizer essa multiplicação, você vai ter exatamente esse número aqui. Qual é? 75% é igual a 0,75, então fica 0,75x. E 10, se eu multiplicar por 100%, 100% é igual a 1 no formato decimal. Então, 10 vezes 1 vai dar 10, ok? Então, temos essa continha aqui. Lembra qual que é o próximo passo? Esse 75, ele está multiplicando o x, ele passa dividindo 10. Então, está aqui, ó, x é igual a 10 dividido por 0,75. Se você pegar R$10 dividido por 0,75, x é igual a R$13,33. Ou seja, R$13,33 é igual a 100%. Então, esse é o nosso preço de venda. Esse é o preço de venda que vai ser suficiente para cobrir o custo, que é R$10, e gerar 25% de margem. Sensacional. O ponto é que, no dia a dia, a gente não vai fazer a regra de 3 todas as vezes, ok? A gente quer simplificar isso. E como nós simplificamos? Está aqui, utilizando essa fórmula. E melhor ainda, se você tiver 2.000 produtos, como é que você vai fazer esse cálculo com 2.000 produtos? Fazer 2.000 regras de 3? Não, eu já vou mostrar para vocês aqui a planilha. Eu vou dar uma prévia aqui, para vocês terem uma ideia, ó, de como fazer isso em larga escala. Aqui, ó. Tem 2.000 produtos, a gente faz com 2.000 produtos aqui, rapidinho, assim, ó. Legal? Já vou mostrar essa planilha, só que antes, para que vocês não tenham dúvidas sobre o que está aqui, e também o que está aqui nessa fórmula, e também o que está nessa e nessa e nessa, antes disso, vocês precisam entender isso que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, feito isso, é exatamente essa fórmula que nós acabamos de utilizar. Essa fórmula simplifica as coisas e vai direto ao ponto. Então,
Se nós fizermos esse passo a passo de maneira simplificada, nós teríamos 1 menos 25, 0,75, 10 dividido por 0,75, 13,33. Ok? Depois que você entende essa fórmula, você pega o seu telefone e faz assim, ó, de cabeça. Forma preço de cabeça. Agora é importante dizer uma coisa que é o seguinte. Margem de lucro não é igual a margem de contribuição. Ok? São duas coisas diferentes. E, pela minha experiência, atuando como consultor, eu acredito que é muito melhor para pequenas empresas trabalharem com margem de contribuição. Então, é muito comum um empresário falar, eu estou lucrando R$10, ou eu tenho uma margem de X, ou eu estou colocando tantos por cento em cima. Eu sempre recomendo que utilize o conceito de margem de contribuição. Tal produto gera tal margem de contribuição. E você vai entender o porquê. De início é um pouco difícil se acostumar com isso, ok? Mas você vai entender o porquê que eu recomendo fazer isso. Porque é o seguinte, quando você diz que você adiciona 10% sobre um custo, ou que você está multiplicando por X, ou que a margem é Y, ou que a margem de lucro é Y, você não sabe como isso se traduz em resultado. Quando você se acostuma a utilizar o conceito de margem de contribuição, a margem de contribuição ajuda a explicar como aquele preço vai gerar lucro para você. E assim você consegue administrar melhor a empresa, tomar decisões mais inteligentes e lucrar mais. Vamos lá. Aqui outro exemplo bacana com uma camisa, por exemplo, ou com uma camiseta. Vou imaginar que a gente está vendendo uma camisa por R$200. Metade é custo, metade é margem de contribuição. O que é o custo? É o custo direto, é o quanto custou para o lojista comprar determinada camisa. Então, ele compra por 100 e vende por 200, ok? O lojista ganhou R$100. Só que esses R$100 não é lucro, é margem de contribuição. Simples assim. Essa margem de contribuição, ela será composta, ela será acumulada para, primeiro, pagar os gastos fixos da loja. Água, luz, telefone, funcionários e por aí vai. E depois que pagar os gastos fixos, gerar lucro. Então, quando você utiliza o conceito de margem de contribuição, você começa a entender como esse preço de venda, como essa margem vai primeiro cobrir o gasto fixo e, em segundo lugar, gerar lucro. Vamos lá, exemplo óbvio aqui. Se o custo aumentar e o preço se mantiver o mesmo, a margem vai diminuir. Então, você começa a ver que a margem ficou menor em porcentagem e, portanto, você precisa vender muito mais camisas para cobrir o gasto fixo e depois gerar lucro. E aqui eu estou usando o exemplo até que a camisa não dá mais lucro. E aí está aqui, eu coloquei uma representação. É apenas esses R$100 que vai ser utilizado para pagar o gasto fixo. Então, eu vou utilizar esse exemplo, eu tenho uma tabela aqui. Eu tenho uma tabela que agora a gente vai ver vai entender quantas camisas nós precisamos vender para cobrir esse gasto fixo de 50 mil e depois gerar lucro, ok? Muita gente tem dúvidas sobre o conceito de margem de contribuição. Então, eu vou fazer o seguinte, inclusive, tem 2 slides que são super, super importantes. E se você quiser, você pode tirar um print dessa tela, essa é a primeira, e depois eu vou voltar lá para a nossa outra tela, para que vocês tirem print, se vocês quiserem, dessas duas, que é um resumo, digamos, dessa aula. Primeiro, margem de contribuição é o quanto sobra do preço de venda para pagar os gastos fixos e, após o pagamento, gerar lucro. Nós estamos vendendo um produto por R$50, nós pegamos esses R$50 e quanto desses 50 é custo direto? Quanto desses R$50 foi para o livro? Sei lá, R$10. Então, a venda do livro gera apenas R$40, apenas, uma boa margem. Gera R$40 de margem de contribuição. Temos que vender vários livros com várias margens, com vários preços diferentes, com vários custos, para que ao longo do mês nós consigamos acumular essa margem, e essa margem tem que ser suficiente para cobrir o gasto fixo e depois gerar lucro, ok? Tire um print, super importante isso, tá ok? Agora, eu vou voltar aqui, outra tela importante. Quem quiser pode tirar print dessa tela aqui. Super importante também. Adicionar uma porcentagem sobre o custo não significa que você está lucrando essa porcentagem. Vou assumir que vocês tiraram a foto, tiraram o print. E vamos agora para a tabela. Então, lembra que eu havia falado que quando nós utilizamos o conceito de margem de contribuição, ela nos ajuda a entender como a empresa gera lucro. E está aqui.
com base no cálculo do ponto de equilíbrio. Então, se você vender 100 camisas, por exemplo, você vai gerar uma margem de R$10.000. Margem de contribuição. Óbvio que, olha só, cada camisa é R$200, ok? Se você vender 100 camisas, você vai faturar R$20.000. Só que, desses 20.000, 10.000 é custo direto da camisa, ou seja, você precisa comprar novas camisas para continuar revendendo, para continuar gerando margem e, em última análise, para continuar gerando lucro. Então, o que fica dessas camisas é só a margem de contribuição, tá aqui, 10.000. Só que se você tiver um gasto fixo de 50, você vai ter 40 negativo de resultado. Se você vender 500 camisas, você vai gerar 50.000 de margem de contribuição, o seu gasto fixo é de 50.000 e o seu resultado vai ser zero. Você não lucrou nada, ok? E aí, a partir, lógico, de 500 unidades vendidas de camisa, a partir daí você começa a gerar lucro. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo... olha só que legal. Eu vou conseguir adicionar uma linha aqui. Olha só que legal. Eu acho que já está conectado com fórmula. Olha assim. Está conectado com fórmula assim. Que legal. Olha só. Se você vender 501 camisas, você vai ter gerado 50.100 reais de margem de contribuição, só que o seu gasto fixo é 50.000. Qual que é o seu resultado? 100 reais. Nesse caso, se você vender 501 camisas, você vai ter lucrado apenas 100 reais. Vai entrar muito dinheiro da sua empresa, vai sair muito dinheiro na sua empresa, mas no final do mês, o resultado vai ser apenas 100 reais. Por quê? Porque a gente quer continuar comprando novas camisas. A gente quer continuar preenchendo o estoque. A gente quer continuar fazendo com que esse comércio funcione. E para isso, o custo já tem que ser desconsiderado para que a gente consiga comprar mais, vender mais e continue gerando margem. Em última análise, continue gerando lucro. Dúvidas, por favor, mandem aqui nos comentários, tá? É um prazer responder sua dúvida aqui. Manda o seu caso. Olha, eu tenho uma padaria, eu tenho uma loja de roupas, eu tenho um posto de combustível, eu tenho um restaurante. Mande aqui. Será um prazer ajudar vocês. Deem like, por favor. Ajuda a esparramar essa live para outros inscritos. E se você precisa de ajuda com a gestão financeira da sua empresa, aqui na descrição tem o link para o meu site. Aqui nos comentários tem o link para o site também. Nós temos soluções para qualquer tipo e tamanho de empresa. Se você é um microempreendedor individual, está começando agora, nós temos uma solução de gestão adaptada para o microempreendedor individual. Se você é lucro real, se fatura 1 milhão por mês, 5 milhões, 10 milhões por mês, nós temos uma solução de gestão financeira adaptada para a sua necessidade também. Tá ok? Então, clica ali, vai lá no site e confere. Agora, pessoal, o que acontece? Entendido esses conceitos básicos de formação de preço, o que eu quero mostrar agora para vocês é como é que a gente faz isso na prática, ok? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, continuar compartilhando, só que agora não mais com uma apresentação. Eu vou passar agora para a nossa ferramenta de formação de preço, comércio, e depois já vou mostrar da indústria aqui para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona. Lembra, pessoal, do conceito da margem de contribuição? É o quanto sobra do preço de venda para pagar o gasto fixo. Isso é super importante. Significa que, se a margem de contribuição é o quanto sobra para pagar gasto fixo, significa que no cálculo da margem de contribuição não está o gasto fixo, porque ele precisa ser pago com margem de contribuição. Então, nós deixamos separado, pessoal, da formação de preço, duas coisas. Primeiro, gasto fixo. Então, tem um exemplo aqui de gasto fixo. Então, tem um montão de despesas, tem salários, ok? E nós temos um gasto fixo total de quase 40 mil reais aqui. E aí, olha só, nós temos um faturamento de referência. A primeira coisa que a gente faz aqui para formar preço de venda e para também prever o resultado é o seguinte: preencher alguns gastos fixos, lembrando que os gastos fixos são todos aqueles gastos que não variam de acordo com a venda, preenchemos eles aqui e colocamos um faturamento médio ou um faturamento de referência. Muita gente tem dúvida do seguinte: Renan, eu estou começando a empresa agora, qual que é o meu faturamento? Você tem que projetar um, não tem jeito. Você não tem histórico, você tem que projetar. Se você já tem histórico, você pode utilizar esse histórico para projetar, ok? Então, nós precisamos de um gasto fixo e de um faturamento de referência. Se nós fizermos a divisão desse gasto fixo, ok?
com um faturamento de referência de 100 mil, tá aqui, ó, 39%, quase 40% deu. Então, significa que, se nós vendemos 100 mil reais de faturamento médio, 39%, quase 40% desse faturamento tem que ir direto para pagar gasto fixo, senão a empresa não vai gerar lucro, ok? Então, nós utilizamos esse faturamento de referência para ter uma noção de como essa formação de preço gerará resultado para a empresa. Feito isso, tendo essa primeira noção de quanto o gasto fixo representa, representa no faturamento da empresa, tendo essa primeira noção, nós vamos para o próximo passo, que é o seguinte: nós pegamos os produtos ou serviços, ok? Que a empresa vende. Aqui é para uma empresa comercial que é muito mais simples, vamos supor venda de livros ou do que for. Nós podemos colocar todos os produtos aqui. Renan, eu tenho 2.000 produtos. Para listar 2.000 produtos aqui. Muito difícil escrever tudo. Pega do sistema e cola aqui. Sem problemas. Todos os produtos aqui. Quais são os custos desse produto? Ou seja, quanto nós pagamos para o produto estar na empresa? Muita gente tem dúvidas quanto a custos. Como é que se faz o cálculo do custo? O custo de um produto é o quanto custou para ele estar na sua empresa ou para que você venda esse produto. É muito comum no comércio ter frete. Então, se você vende camisas, você compra camisas, você paga um frete para ele chegar até aqui, ok? Ou o frete já está embutido no custo, aí fica mais fácil, ok? Vamos supor que seja R$100 o custo. Aí, lembra aqui da fórmula? Deixa eu voltar aqui. O que nós estamos querendo fazer é formar preço de venda. Para formar preço de venda, nós temos que utilizar essa fórmula aqui, pessoal. E é exatamente isso que a gente vai utilizar na planilha. Ou seja, custo direto, está aqui, é igual a R$10. E aí nós temos margem de contribuição. Então, aqui nós temos mais alguns itens além de margem de contribuição. Nós temos a margem de contribuição aqui, ok? Mas nós temos imposto, comissão e taxa, por exemplo. O imposto é uma porcentagem. A comissão e a taxa de meio de pagamento, ou o que for, tudo isso são porcentagens. Então, o que a gente precisa é incluir nessa seçãozinha aqui da fórmula, ok? Se a gente fizer isso, a gente estará formando da maneira correta. Então, o que eu fiz aqui? R$100 de custo, nós temos um gasto fixo de 39,9%, que é exatamente que é o resultado dessa divisão do gasto fixo com o faturamento de referência, ok? 39,9%. E aí nós temos alguns gastos variáveis. E aí, essa ferramenta específica que eu estou mostrando para vocês faz dois cálculos. Ele faz o cálculo da margem de lucro e faz o cálculo da formação do preço. Eu vou mostrar primeiro da margem de lucro. Vamos supor que é importante para a empresa vender esse produto por R$ 249,90. Então, se a gente quer vender por R$ 249,90, a gente quer saber quanta margem esse produto vai gerar. Está aqui já o cálculo. Olha só. Se nós vendemos esse produto por R$ 249,90, ele vai gerar 44,9% de margem de contribuição. Ou R$ 112,44. Ok? Isso vai para o bolso? Não. Isso é margem de contribuição. Eu só posso contar com R$ 112,44 para pagar o gasto fixo. Então, vendi um produto, é como se eu fosse lá, pegasse R$ 212,44 e quitasse um pedacinho desse gasto fixo. Vendi mais um pedacinho. Vendi mais um, até quitar todo, até gerar lucro. Ok? Então, essa é a margem de contribuição. Só que uma dúvida comum que pode acontecer é a seguinte: Renan, mas isso aqui vai dar lucro? Eu vou conseguir ter lucro vendendo esse produto com esses custos nesse preço? Eu acredito que sim. Se a gente rodar um pouquinho para o lado aqui na planilha, nós temos uma dupla de colunas que está dizendo o seguinte, ó, margem de lucro. Aqui está dando 5,06%. Qual é a diferença da margem de lucro para a margem de contribuição? Muita atenção, prestem muita atenção nessa hora, pessoal. A margem de contribuição é o quanto sobra do preço de venda para pagar o gasto fixo. Então, vendi por esse preço, descontei o gasto variável, que é o custo direto, e descontei esses gastos variáveis, sobrou essa porcentagem e esse valor em reais. Só que eu não só quero pagar as contas, eu quero gerar lucro. Então,
no cálculo da margem de lucro, o que eu estou fazendo a mais? Eu estou descontando esse gasto fixo de 39,9%, ok? Então, nesse caso, esse produto geraria R$ 12,64 de margem de lucro. Pessoal, super importante essa explicação. Prestem muita atenção. Eu vou fazer algumas alterações aqui. Eu vou aumentar o gasto fixo, ok? Em R$ 10.000. Se eu aumentar em R$ 10.000, isso aqui vai de 39 para 49. Se eu aumentei o gasto fixo em R$ 10, olha só o que aconteceu com essa relação gasto fixo-faturamento. Saiu de 39 para 49. Se eu tiver esse faturamento de R$ 100.000 com esse gasto fixo, conseguiremos gerar lucro vendendo esse produto a esse preço? Não. Está aqui. Teremos um prejuízo de 5%, ok? Significa que nós temos que aumentar o preço? Não necessariamente. Nós temos que olhar a empresa como um todo e não partes separadas. Vamos imaginar o seguinte, se a solução fosse aumentar o preço, eu posso vir aqui e colocar R$ 300. Pronto, maravilha. Agora deu lucro, agora ficou bonito na planilha. Só que, será que eu vou conseguir vender a R$ 300? Vou imaginar que se eu reprecificar tudo de 250 para R$ 300, vou imaginar que o nosso volume de vendas cai um pouco. Não sei quanto, nós não temos essa resposta. Vamos supor que seja 85 mil para R$ 85.000. Se o volume de vendas cair, essa relação gasto fixo-faturamento vai aumentar. Então, agora, o gasto fixo representa 58% do faturamento. Olha só o que aconteceu com a margem de lucro. Continuou piorando. Vamos aumentar mais, assim a gente soluciona o problema. 350. Olha, ainda não é suficiente para gerar lucro. Vamos colocar aqui uma margem absurda, R$ 500. Ok, agora está dando lucro. Só que se eu vender esse produto a R$ 500, o que vai acontecer? O meu faturamento vai despencar. Agora para 50 mil. E a gente não tem lucro nunca. Então, pessoal, essa ferramenta nos ajuda a ter uma visão 360 graus da empresa e de como gerar resultado com a empresa. De como gerar valor para o cliente e resultado para a empresa. Ou seja, nós temos que vender a um preço que faça sentido para o mercado, obviamente, mas nós temos que vender a um preço que faça sentido para você também. E essa ferramenta a gente consegue moldar ou testar esses números, ok? Eu vou voltar aqui para o nosso faturamento de referência, que é de 100 mil, e eu preciso explicar mais coisas importantes para vocês. Deixa eu voltar aqui, tirar aqui para 39. E aí, pessoal, olha só. Eu preciso que vocês prestem atenção agora em alguns números. Primeiro, vamos começar a revisar a margem de contribuição. Quanto está dando aqui? 45%. Se o gasto fixo aumentar 10 mil, o que vai acontecer com a margem de contribuição? Nada. Continua os mesmos, 45%. Se o meu faturamento médio for para 500 mil, o que vai acontecer com a minha margem de contribuição? Nada. Continua 45%. Vocês estão entendendo? Por quê? Desde que eu não altere gastos variáveis e desde que eu não altere preço de venda, a margem de contribuição não será alterada. Eu mudei faturamento, eu mudei gasto fixo. Quando eu mudo faturamento e gasto fixo, eu só estou mexendo nessa coluna D, nessa relação entre gasto fixo e faturamento. E a margem de contribuição não leva em consideração isso. Ela leva em consideração o quanto sobra do preço de venda para pagar o gasto fixo. Só isso. Agora, enquanto eu estou fazendo alterações em faturamento, gasto fixo, estou mexendo nessa estrutura da empresa, a margem de lucro está sendo alterada, está sendo afetada. Então, a margem de lucro ela é muito mais sensível, ok? Ela pode ser afetada por N fatores. Ela pode ser afetada por custo direto, por gastos variáveis, por preço de venda e por gasto fixo. Então, para precificar, para formar preço de venda, eu sugiro que vocês utilizem margem de contribuição, ok? E eu já vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, imagina que você tem, sei lá, uma loja de camisas, ok? E você compra a camisa por R$ 100 e vende ela por 250, ok? E vamos imaginar que, por qualquer motivo, você fez uma ampliação na loja.
você fez uma reforma. Não, eu vou fazer um outro item. Você é o dentista, ok? E você faz determinado procedimento que custa para você R$100 e você vende ele por 250 com essa estrutura de gasto variável, ok? Agora imagina que no seu consultório odontológico, você fez uma reforma no consultório, que é para deixar o ambiente mais bonito, que é para valorizar a sua clínica, em última análise, atrair mais clientes. Imagina também que no seu consultório, você como profissional e também os dentistas que trabalham com você investiu em um treinamento, em uma especialização para eles. E imagina que isso é a médio e longo prazo. Então, você está pagando uma série de prestações e você está fazendo uma série de melhorias na empresa. E vamos supor que o valor total disso dê, sei lá, R$15.000 por mês de investimento. Você pode achar que é um gasto fixo, pode vir aqui e colocar 15 mil. E aí você pode dizer o seguinte, como eu estou investindo R$15.000, isso precisa ir para o preço de venda. E aí você vem aqui e diz, olha, não está gerando lucro, então vou aumentar o preço. E aí você começa a aumentar o preço, porque afinal de contas precisa cobrir o seu gasto fixo. Só que o ponto é o seguinte, se você está fazendo essas melhorias na empresa, se você está fazendo essas melhorias na empresa, que representam R$15.000 por mês, e os seus clientes veem isso como valor e valorizam isso, e estão dispostos a pagar mais por conta dessas melhorias, maravilha, você pode passar isso para o preço sem problema nenhum, sem ter problemas comerciais, sem ter problemas de volume de vendas, de faturamento e assim por diante. Ou seja, você pode olhar para a margem de contribuição, para a margem de lucro e buscar uma margem de lucro positiva. Agora, se os seus clientes não valorizam isso, ou se você está investindo, mas os seus clientes não estão dispostos a pagar mais por conta desse investimento, aumentar o preço para cobrir esse investimento vai gerar exatamente aquele efeito que eu acabei de mostrar. Eu aumento o preço, diminuo o volume de vendas, a margem continua negativa, eu preciso aumentar mais ainda, o faturamento cai mais, e, enfim, é um ciclo vicioso, ok? Então, a formação do preço é super delicada, pessoal, é o ponto fundamental de qualquer empresa e de qualquer negócio, porque além desses números que vocês estão vendo aqui, tem uma questão estratégica. A estratégia da empresa e a estratégia competitiva, como você vai competir no mercado, tem que estar conectada com a formação do preço. Aqui a gente está falando sobre fórmula, aqui a gente está mostrando uma planilha de Excel, mas no final das contas é a estratégia competitiva, e por isso que tem que entender de estratégia, eu posso até fazer uma aula sobre isso, se vocês quiserem. A estratégia competitiva vai ditar como nós precificamos. Não é só uma questão de custo, não é só uma questão de preço, e não é só uma questão de ver um número positivo. É lógico que ele tem que ser positivo, mas para que ele seja positivo com consistência, tem que estar atrelado a uma estratégia e tem que estar atrelado ao que o mercado quer e ao que o mercado valoriza. Então, pessoal, a gente tratou aqui de cálculo de margem, ok? Nós entendemos os custos e nós queremos vender por determinado preço, ok? Agora, a pergunta é, como é que a gente forma o preço de venda para garantir determinada margem? Vamos rolar um pouquinho aqui para o lado. Aqui, até agora, nós temos custo e preço de venda. E nós entendemos quanto sobra de margem de contribuição e de margem de lucro, ok? Agora, a gente vai formar o preço de venda. Nós não sabemos qual será o preço, nós só sabemos que nós queremos definir e garantir determinada margem de contribuição. Então, como é que a gente faz isso? Está aqui, com a nossa ferramenta de formação de preço. Vamos supor que vocês queiram gerar 25% de margem de contribuição. Então, se eu digitar 25% aqui, 25% aqui, qual é o preço que eu tenho que vender para, em primeiro lugar, cobrir esse custo direto? Em segundo lugar, pagar o imposto, comissão e taxa de meio de pagamento. E em terceiro lugar, gerar 25% de margem. O preço correto é R$ 166,64. Se nós vendermos por esse preço será suficiente para pagar esse custo, para pagar esses gastos variáveis
e para gerar 25% de margem. Será que está certo? Vamos conferir. Eu vou digitar aqui o número de R$ 166,64. O que precisa aparecer aqui na margem de contribuição é o número 25, ok? Ou o mais próximo possível disso, que pode ter uma questão de arredondamento, ok? Exatamente, olha só. Se vendermos esse produto com essa estrutura de gastos por R$ 166,64, teremos uma margem de 25%, ou seja, de R$ 41,66. Será que está certo? Se eu pegar a calculadora e fizer o seguinte, ó, R$ 41,66 dividido por esse preço de venda, R$ 166,64. Aqui tem que dar 0,25. Perfeito. Ou seja, 25% de R$ 166,64 é R$ 41,66. Desse modo, nós garantimos que se nós vendemos R$ 100 mil, digamos que com essa margem, nós iremos gerar 25%, ou seja, R$ 25 mil de margem de contribuição. E aí, pessoal, eu falei que ia ficar fácil a conta, porque se nós gerarmos R$ 25 mil de margem de contribuição, quanto precisa ser o nosso gasto fixo para que nós tenhamos lucro? Não pode ser maior do que 25 mil. Se o nosso gasto fixo for menor do que 25, nós já atingimos o ponto de equilíbrio e nós já estamos tendo lucro. Ok? Então, pessoal, essa é a maneira correta, na minha opinião, de se formar preço de venda, de se entender como transformar custo em preço de venda e, principalmente, entender como isso gera resultado para a empresa. Obrigado por assistir esse conteúdo e se você precisa de ajuda extra com a gestão financeira da sua empresa, clique no botão Saiba Mais aqui abaixo. Independentemente do tamanho da sua empresa, nós temos uma solução de gestão financeira ideal adaptada à sua realidade.